Olá, sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast. Estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês. De repente você está olhando e falando, cara, ele está de boné, está de roupa laranja, não é o estúdio do Cápsula Cast. Isso não importa. O que importa é o conteúdo que você vai receber hoje aí. E tenho certeza que você, homem, vai ser impactado com o que você vai ouvir aqui. E de repente você vai dizer assim, mas e as mulheres? Não, serão também impactadas. E por quê? Porque hoje eu quero conversar, eu quero emprestar também o Cápsula Cast a um grande amigo, que é o Carlos Camacho. Juntos subimos a montanha no programa Legendários, no Top 569, na trilha Superação, né? E nós somos da família 3. Muitos não vão entender bem isso não é importante agora, o importante é entender que o mais importante na subida de uma montanha é desfrutar o caminho. E esse estúdio que eu estou aqui, eu vou apresentar a vocês, ele é do amigo que subiu a montanha também, com mais vários homens, o Carlos Camacho está por aqui, e eu poderia dizer ele bem-vindo, mas ele tem que dizer bem-vindo, que o estúdio é dele, né? Eu estou só emprestando. Mas muito obrigado pela oportunidade de nós, hoje juntos, podermos desfrutar de algo que nós aprendemos na subida da montanha, e tenho certeza que a gente vai contribuir com muitas pessoas, de maneira muito humilde, sincera e clara, daquilo que nós aprendemos neste tempo. Carlos Camacho é empresário aqui em Prudente e vai ser o meu entrevistado e também vai entrevistar em algum momento. Muito obrigado pela oportunidade. Isso aí, Marçal, muito bom, foi muito bom. É muito bom estar recebendo você aqui no estúdio. A gente passou um final de semana aí muito agradável junto, falando, não vamos perder a oportunidade, né, de trocar uma ideia. E realmente, o que a gente vai falar aqui, muitas vezes você não vai estar entendendo nada, às vezes, do que a gente está falando, e como ele falou, mas é algo que precisa ser experimentado. Não tem outra palavra para que você possa entender o que significa essa farda, o que significa esses pets que a gente tem nos braços. Isso daqui tem, como eu costumo falar, ele não custou, né? Ele valeu a pena a gente conquistar essa farda aqui. Então seja muito bem-vindo e vamos lá para o nosso bate-papo informal hoje, né? É isso aí. Bom, já que a gente não pode falar muita coisa, alguém vai dizer assim, então por que eu vou assistir? Tem muita coisa que dá para falar sem dizer dos detalhes, né? Como que é viver essa ansiedade, né, de pensar numa subida de montanha? Qual foi a maior preocupação que você teve quando o assunto foi vou subir a montanha? Marçal, ontem a gente passou um tempo juntos em unidade, em oração, foi um tempo assim muito, muito legal entre homens. E uma das coisas que foi falado foi a questão do controle. E eu gosto muito de ter o controle das coisas na minha mão, né? Então, o meu carro, se você chegar lá agora no meu carro, ele tem um cabo de aço para guinchar esse carro, eu tenho um reparador de pneus dentro do carro, eu tenho sinalizador, balizador de chão em caso de um acidente, eu tenho lona no carro, eu tenho uma bateria sobressalente no carro, caso de precisar dar uma partida de emergência. Tenho cabo para fazer ligação de um carro no outro. Então eu gosto de ter o controle das coisas. Dentro da empresa, da mesma forma, eu quero ter todo esse controle na mão. E eu acho que o que mais me impactou nisso foi que, desde o momento que eu decidi ir para subir a montanha, tudo fugiu do meu controle. Desde como eu iria, como eu chegaria, como que seria aquilo tudo lá na montanha, o que a gente viveu lá, tudo fugiu ao meu controle. Então, acho que o meu maior desafio foi isso, passar por toda essa ansiedade e realmente assim, abrir mão de controle, de hora, de comunicação, de toda a situação que a gente viveu ali, né? Mas foi uma experiência inimaginável. Bom, a gente vai trocando, eu vou fazer algumas perguntas para ele, eu vou fazer mais 4 perguntas, depois eu vou deixar ele também perguntar das experiências que eu também acabei tendo neste tempo. E essa questão, por exemplo, de controlar, isso é de todo homem, na sua opinião, ou tem gente que larga e deixa que outro controle para ele? Marçal, eu penso que tem gente que é o estilo deixa a vida me levar, né? Eu acho que são questões de personalidade,
de situações que talvez você tenha vivido no seu dia a dia, mas eu penso que a grande maioria dos homens gostam de ter o controle, né? Muitas vezes esse controle, eu acho que a gente perde a mão, né? Você ter as coisas controladas, eu acho que é algo salutar também. Mas ao longo da sua caminhada, a gente pode, esse controle pode virar uma manipulação. Uhum. E eu acho que isso aí você manipula sua esposa, você manipula seus funcionários, você manipula uma situação na sua igreja, no seu dia a dia. E aí eu acho que isso daí realmente é algo que destrói a tua própria vida, destrói a vida da tua família, destrói a vida da empresa. Então eu penso que a gente precisa entender assim, qual que é o ponto de equilíbrio dessa questão desse controle, né? Até onde? Porque a gente não tem controle por muitas coisas, né? Nós dois estamos com um pouco de tosse. Você vai às vezes ouvir uma tossinha aí nesse podcast. E uma coisa tão simples dessa te desestabiliza. Eu tive muita tosse noite retrasada, assim, eu fui dormir 6:30 da manhã com tanta tosse que eu tava. E isso foge do controle já. Você toma um remédio, você toma um xarope, isso tá fora do meu controle, né? Então, assim, aí entra a nossa dependência de Deus. Uma coisa tão simples, né? Mas que você chega ali e fala assim, Senhor, eu preciso dormir, eu preciso trabalhar daqui a pouco, me ajuda nisso. Então é onde é esse controle nosso, a gente tem que abrir mão dele, querendo ou não. Agora, você usou uma palavra que ela parece paralela, né? Mas ela acaba sendo, não vou dizer antagônica, mas ela choca um pouco, né? Que é entre o que eu controlo e o que eu manipulo. Sim. E a gente sabe que o homem, ele nasceu para conquistar, ele nasceu para ser o cabeça, e isso não diminui em nada a mulher, muito pelo contrário, Exatamente. né? Quando cada um entende o seu papel. Agora, também é preciso cuidar para que eu não saia do controle, né? Ou não saia da manipulação para também viver esse momento de deixa a vida me levar, né? E a pergunta que eu te faço é, como é que a gente encontra esse equilíbrio de não ser o controlador de casa, de não ser o manipulador de casa e ter o respeito da nossa família, sendo alguém que vai ser o cabeça, mas não vai ser o mandão lá? Sim. Trazendo uma outra palavra como resposta a isso, eu penso que é propósito. Se a gente sabe qual que é o nosso propósito de vida, qual que é meu papel? A gente exerce diversos papéis na vida, né? Eu tenho um papel como pai, aí eu preciso ali também saber até que ponto que eu vou ter esse controle, né? Meus filhos, o Nicolas fazendo 18 daqui a 8 dias, né? A Stephanie com 21 anos, eu preciso começar a tirar o meu controle deles e começar a dar linha para eles, viverem a própria vida deles, né? Criarem a sua própria história. E aí eu preciso saber qual que é o meu propósito como pai, qual que é o meu propósito como marido. É uma palavra muito pesada hoje para a mulher no mundo de hoje é submissão, né? Mas é algo assim, o que é submissão? É o estar debaixo de uma missão. Qual que é a missão? A minha missão como marido, né? Se eu amar a minha esposa, se eu prover o meu lar, se eu cuidar dela, se eu prover a vida dela, se eu amá-la, é muito fácil ela ser submissa a isso. É uma submissão em amor. Mas eu preciso saber qual que é o caminho. E aí eu preciso também estar submisso, né? Então, assim, eu preciso estar debaixo de uma missão. Qual que é a minha missão e quem que está acima de mim? E aí eu penso sempre assim, Deus precisa estar acima de todas as coisas. Então, se eu estiver debaixo da missão que Deus colocou na minha vida, eu vou conseguir dar caminhos corretos para minha filha, para o meu filho, para minha esposa, para minha empresa, para os funcionários, numa situação toda que a gente vive na sociedade, eu tenho uma missão clara naquilo, né? Então, acho que a gente viver o nosso propósito, o propósito que Deus... E a gente precisa descobrir esse propósito, né, ao longo da nossa caminhada. E eu sabendo esse propósito, fica muito mais fácil essas coisas se encaixarem na nossa vida. Na subida da montanha, além de toda a questão emocional, da questão física, das questões espirituais que se vive numa subida de montanha, você destacou que uma questão fundamental foi entender que nem tudo poderia ou deveria estar no seu controle. Qual outro impacto a montanha te trouxe e que quando você desce dela, você fala, esse
Carlos ficou lá em cima na montanha e esse que desceu é outro. Marçal, ontem nas nossas conversas à noite, algo assim que Deus falou muito forte comigo foi: até quando? Até quando eu iria viver aquela vida? Até quando eu iria ser aquele marido? Até quando você vai fazer assim? Né? Eu, numa conversa com uma pessoa há tempos atrás, ela me perguntou assim: qual que é uma música que rege a tua vida? Né? E eu me lembrei da música que era... me fugiu agora da mente. Você até falou, acho que dessa música em algum momento pra gente lá no dia do compartilhar, né? Lá na montanha eu comentei sobre essa música. Depois eu vou lembrar disso E daí. qual que é a essência dela? Ela... É a questão, assim, de que é ser raso em tudo. Entendi. Até quando é você raso? Até quando você vai ser raso em tudo? Né? Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. E aí na frente da música fala assim: eu tenho pressa e tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Eu tinha falado a primeira frase. Acho que essa música acho que é da Adriana Calcanhoto. Deve ser. Tenho pressa e tanta Kid coisa Abelha, me interessa, mas nada... então é da... É Kid Abelha. Kid Abelha, né? Paula Toller. Paula Toller. E isso me trazia assim... E o que vinha muito mais assim... Eu sei de quase tudo um pouco e quase tudo mal. E realmente assim... Eu conheço um pouco de mecânica... Eu conheço um pouco daqui desse estúdio... Eu conheço um pouco de informática... Eu conheço um pouco de idiomas... Eu conheço um pouco na área de educação... Eu conheço um pouco na área de administração... E no fritar dos ovos, assim, cara... E às vezes eu sei eu sei um pouco mal de tudo isso... De não vou me aprofundar nisso. E isso começou a vir para minha vida, para o meu casamento, para minha vida como pai, e umas outras situações que a gente vive na vida. E Deus não quer isso de mim, né? E eu estava vivendo essa vida realmente rasa com Deus. Para mim tá bom. Ler uma devocional aqui de 5 parágrafos aqui, para mim tá bom. E a palavra de Deus, e a oração, sabe? E o tempo de compartilhar com a esposa, celular, né? É uma briga para mim o celular, uma luta, né? Minha esposa sabe muito bem disso. E eu tenho tentado realmente assim de cortar celular em algumas determinadas horas. Almoço não fica nem na mesa, eu ponho lá na sala, não tem acesso, para não estar na mão, no meu alcance. Porque às vezes apita, você quer saber o que é a mensagem, preciso responder rapidinho e tal. Então, realmente, isso foi algo que Deus falou comigo. Até quando você vai viver isso que você tem vivido? Bom, você sobe então para a montanha generalista e desce especialista. Exato, né? Exatamente. Você é especialista de quê, então, quando você desce? Marçal, eu penso que nessa questão, eu acho que sim, não adianta a gente querer abraçar tudo de uma vez. Então, é passo a passo. Eu tenho tentado, a primeira coisa... diminuir o uso disso daqui, né? Isso foi uma das decisões que eu tive na montanha, né? De não ter que responder isso daqui imediatamente. Passou 3 minutos, nossa, eu não respondi um WhatsApp, eu não dei um like, sabe, uma postagem de um amigo, né? Então assim, eu não preciso fazer isso. Esse dia eu estava acordado, nesses dias da tosse aí, um cara me mandou uma mensagem 1h40 da manhã. Eu peguei assim, eu não vou nem clicar para abrir, né? Então assim, aí fui responder no outro dia à tarde, respondi ontem à tarde para ele, que eu tinha esquecido, vai ficando as mensagens lá para baixo. Então isso foi uma das decisões que eu tomei lá. Outra, mais tempo com Deus, né? Então de lá para cá eu tenho tido um tempo mais de devocional, sabe, de sentar ali, sem celular, sem um livro, né? Porque livros são muito bons, eu amo ler. Mas eu tenho ido para a palavra de Deus. Tenho tentado entender o que Deus quer de mim hoje. O que Deus quer de mim essa semana. Sabe? Então, assim, essa intimidade é sair do raso com Deus. Especialmente com Deus. Então, essas foram as primeiras decisões. Houveram outras também, mas eu tenho começado com o celular e tempo com Deus. Bom, você que está acompanhando aqui o Cápsula Cast, vou reforçar, de repente você está olhando e falando, nossa, mas não é o estúdio do Cápsula Cast, e isso eu disse no começo,
Não importa, nós estamos de laranja, nós temos um número, temos uma farda, temos algo a zelar depois que descemos da montanha. Subimos de um jeito, descemos de outro e não somos mais os mesmos, né? Legendários, ele está em vários países já, ele nasce na Guatemala, mas ele está espalhado hoje, são mais de 45, 50 mil legendários, já deve estar passando esse número certamente quando a gente está falando aqui. E é uma oportunidade que homens têm de subir a montanha, desfrutar o caminho de belas paisagens, de lugares maravilhosos. O pessoal fala, passa fome? Não, tenho que comer sim. Ah, e o que mais que acontece lá? Eu quero saber, eu quero os detalhes, né? É o tal do controle, né? Eu falo, desfruta o caminho, querido. Desfruta o caminho, porque você não vai ter controle de tudo, e não é só na montanha, você não vai ter o controle de tudo na vida. E quem controla? Eu não posso tomar o controle da mão de Deus e assumir esse controle para mim. É um risco muito grande para mim e também para minha família. Então você o que é legendários? Legendários são homens que querem uma transformação e vão fazer essa transformação na subida de uma montanha. Ah, mas eu não tenho preparo físico. E daí? E daí? Ah, mas eu não vou conseguir. Primeiro passo, botou na cabeça que não vai conseguir, eu quero te dizer que vai conseguir. Muitos de nós nos superamos nisso e a gente tem incentivado outros homens a fazer o mesmo para que eles sejam legendários e transformem, primeiro, a si, a família, a empresa onde trabalham, a sociedade onde vivem e a comunidade onde frequentam e tantos outros lugares por onde eles passarem. Vou inverter agora, vou deixar o Carlos à vontade, porque agora eu quero também falar um pouco da minha experiência e agora ele passa a assumir aqui o Cápsula Cast. Está nas suas mãos e nas mãos de Deus. Vai lá. Vamos lá, Marçal. Bem-vindo ao Cápsula Cast, então, mais um capítulo, né? Mais um episódio. E eu queria voltar para você algumas perguntas, né? Eu acho que a primeira é, como você subiu e como que você desceu a montanha? Uhum. Né? Acho que muito além, porque assim, essa farda aqui, ela não quer dizer muita coisa, né? Pra gente, a gente sabe o quanto vale, né, isso daqui. A gente conquistou, a gente não ganhou essa farda, né? Mas o que significou na sua vida realmente assim, essa subida e a sua descida? Quais foram os seus sentimentos? O que Deus falou com você nesse tempo? Como que foi isso? Muito interessante porque eu havia perdido o controle da minha vida em novembro, né, de 2022, quando eu recebi uma notícia de que todo o dinheiro que eu tinha guardado ao longo dos meus 50 anos de vida, ele havia sido perdido numa operação financeira, né? E ali eu já tinha perdido o controle, mas eu não tinha entendido ainda o perder o controle. Então eu achava assim, alguma coisa vai acontecer, vai dar tudo certo, em algum momento eu vou recuperar tudo isso e de repente eu vi que todas as economias da minha família, elas foram num único dia, numa única operação fracassada de uma empresa americana. E aí eu senti que o controle havia ido embora ali. E quando eu vou para a montanha, eu subo ainda questionador, questionando tudo, questionando Deus, questionando modelos, questionando o meu momento, questionando por que eu estava ali. E eu só comecei a virar a chave quando eu entendi que desfrutar o caminho era mais importante do que entender o processo. E esse é um problema que o ser humano enfrenta. Ele quer saber o fim das coisas. E eu sempre quis saber o fim das coisas. E aí, quando eu quero saber o fim das coisas, é como se eu não tivesse empatia pelo plano de Deus. O que é ter empatia pelo plano de Deus? É parar e ouvir o plano. E eu não queria ouvir o plano. Eu queria dizer o seguinte, quando é que isso termina? Quando é que eu chego em casa? Como vai ser? Por que está demorando tanto? Por que disso? Por que daquilo? Tantos porquês. E aí eu me vi numa situação, óbvio que muito distante da paciência, mas uma situação de Jó, por exemplo. Jó, quando Deus vai se revelar a ele, se revela no redemoinho. Sim. Né? Espera aí, eu estou aqui há tanto tempo, perdi bens, perdi filhos, perdi os animais que eu fazia sacrifício, só não perdi a minha esposa. E Deus aparece para ele já lá no capítulo 38, 39 em diante, e quando eu penso que Deus vai responder para Jó, ele faz mais 70 perguntas. E eu recebi várias perguntas de Deus na subida da montanha. Todas eu tenho resposta, Carlos? Não. Mas as principais eu já tenho. E das respostas que, quando eu desço a montanha você acha que você era um bom esposo? Você vai ter que melhorar. Você acha que você era um bom pai? Você vai ter que melhorar. Você acha que você sabe tudo? Você vai ter que melhorar. Você acha que até aquilo que você conquistou é suficiente para seguir o caminho comigo? Você vai ter que continuar. Então eu desço quebrado no meu orgulho, quebrado na minha imagem, mas não quebrado no meu caráter.
porque eu desço com uma identidade muito clara de quem eu sou em Deus. Mas eu subo perguntando e desço com várias respostas. E algumas delas elas ainda estão sendo processadas em mim. Mas eu tenho certeza que esses processos de respostas que eu tenho tido nesse tempo, eles vão me fazer um homem infinitamente melhor do que eu já fui. Que legal, que joia. Essa questão, Marçal, dessa subida e dessa descida, eu penso que a gente precisa realmente entender o processo, né? Nessa descida, quais foram assim as primeiras decisões que você tomou assim que você chegou? Né? Porque tem uma frase que eu costumo muito falar assim, que é a gente falar que vai mudar, a gente pensar em mudar, a gente tomar a decisão de mudar, a gente, né, pensar em mudar. Nada disso é mudança enquanto não muda alguma coisa. Né? Então, assim, nessa descida, o que já mudou nesse seu tempo? Olha, eu sempre usei assim, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou ser capaz, mas sempre vinha um medo enorme da execução, né? Porque entre o planejamento e a execução tem a atitude no meio. Sim. Então eu planejei várias coisas na montanha e esse planejamento passa pela atitude. E uma das coisas que eu desci certo é de que a palavra eu acho que vai dar, ela não existe mais na minha vida. Eu tenho exercitado demais o Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. Tem coisas, Carlos, que eu ainda não enxerguei, mas eu sei que elas vão acontecer. Eu não tenho mais eu acho. Então eu desço da montanha dizendo assim, não é que eu acho que eu vou melhorar como pai, eu vou melhorar como pai. Não é que eu acho que eu vou melhorar como esposo, não, eu vou ser o melhor esposo. Não é que eu acho que eu vou melhorar como filho do seu Zé Carlos e da Dona Vera, eu vou ser o melhor filho. Não é que eu acho que eu vou melhorar minhas sessões de mentoria, não, elas serão infinitamente melhores. Então eu desço com essa certeza de que aquilo que eu pude superar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente precisa ser trazido na prática para a minha vida. Então eu não posso mais admitir que eu tenho potencial em Deus e não utilizar. Que é como eu pegar a parábola dos talentos e enterrar. Eu desci dizendo, nenhum talento dado por Deus nas áreas principais da minha vida ficará enterrado. E na hora da dificuldade, eu descobri que eu tenho forças que eu jamais imaginei ter. Forças físicas, emocionais e espirituais. Força para ajudar pessoas a subirem a montanha. E vou dizer uma coisa, eu trabalho com isso. Ajudando pessoas a subirem montanha na empresa, ajudando pessoas a subirem montanha na família, ajudando pessoas a subirem montanha quando vai empreender. E eu sempre fui bom para falar isso para as pessoas. E ajudar. E fazer essas pessoas fazerem. E aí a pergunta que Deus me fez na subida foi, e você? Né? Você ajuda muitos. E agora? Então eu desço da montanha com a certeza de que não existe mais o eu acho. E agora existe a atitude de quem vai fazer mais do que fazia, porque eu entendi que isso tem a ver com o meu propósito. Eu escrevi o meu propósito há um tempo na vida já. Meu propósito é deixar um legado de transformação na vida das pessoas. E uma das perguntas no meio da montanha foi, esse legado está ficando dentro da sua casa ou você só faz fora? E aí eu desci com a certeza de que eu preciso fazer esse legado melhorar. Já ia bem, só que o bom é muito inimigo do ótimo. E eu quero ser ótimo em tudo o que Deus falou comigo lá. Que legal, que joia. Você falou em um desafio físico, mental, espiritual, um psicológico, né? De todos esses desafios, o que mais te impactou lá na montanha? Na hora que a gente desce ali, você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? É a primeira pergunta, né? Acho que todos ali fazem, né? E uma série de outras perguntas que a gente vai entender só lá no final, né? E a gente, só quando você desfruta o caminho, quando você você entende o final. desfruta o caminho. E o desfrutar o caminho tem alguns sentidos também que você só vai entender desfrutando, né? E você vai entender o significado até dessa própria frase, né? Ao longo do caminho. Então, assim, para você, o que foi mais difícil para você? Não, isso aqui eu não era capaz, isso aqui eu não... É interessante que eu ensino muito inteligência emocional, porque sempre fui pressionado em tudo. Nas empresas que eu trabalhei, no jornalismo, na igreja, sempre fui pressionado. E eu ensino para as pessoas isso. Eu tenho fórmula. A fórmula é CPAD. O que é CPAD?
Todas as vezes que alguma coisa te chega, congela. Primeiro você congela. Quando você congela, vai ter um tempo para derreter, né? Então, congelou, aí você pensa enquanto está derretendo. Enquanto está derretendo, congela, pensa. Aí depois você analisa ampliadamente quando estiver derretendo, já numa fase final. E só depois você decide, que é o CPAD. Então eu uso isso, pratico isso, só que na montanha. Falei, cadê meu CPAD? Cadê o meu CPAD? Onde que eu vou acessar esse tal de CPAD? Quando alguém fala comigo, você é capaz? Eu falo, como? Congelado, Congelado a gente tava. Agora... Agora, como é que eu penso melhor sobre isso? E aí houve um momento que eu falei assim, eu ensino isso, e se Deus me trouxe para cá, é porque o que eu ensino não era ruim, só que tinha pontos de melhoria. E eu fui tratado muito na minha inteligência emocional. E lá dentro mesmo, houve amigos meus que eu falava, ele vai se perder. Aí eu dizia assim, ei, congela, pensa, analisa e depois decide. Porque assim, tudo que acontece na nossa vida é elaborado na mente. Sim. E quando é elaborado na mente, ele é elaborado na mente no consciente, que é o nosso lado, muitas vezes, racional, e no subconsciente, que é o nosso lado emocional. Uhum. E aí eu buscava lá no meu emocional. E no meu emocional eu dizia assim, você já fracassou em outras vezes na sua vida, será que você vai fracassar de novo? Meu racional dizia assim, mas o que você vende para as pessoas? Vende. Eu vendo inteligência emocional. Tá, você está vendendo o que você não acredita pelo seu subconsciente, e eu comecei a negociar com o meu cérebro. O tempo todo negociava, eu pensava no final. Sempre ia pro final da história. Na quando pizza. Eu chegar em casa na pizza, olhar me... E na verdade nós não terminamos em pizza quando eu cheguei no sábado, porque eu sonhei, olha que interessante. Lá acho que a gente comentou numa das trilhas, eu falei assim, meu Deus, assim, uma panceta com limão em cima, assim, uma geleinha de abacaxi com pimenta. Eu comecei a pensar nisso, né? E como Deus é bom. Quando eu chego, que a gente faz toda a entrega ali no ginásio, encontra a família e tal, eu falei para minha esposa, onde a gente vai comer? Ela falou assim, a gente vai comer na casa de uma amiga que veio aqui, né, que era do meu grupo de conexão. E ela falou assim, a gente vai comer lá na casa dela. Eu falei, o que tem lá? Tinha contrafilé, panceta, mandioquinha, salada. E eu falei, poxa vida, Deus, até nisso o Senhor caprichou. Então, quando eu projetei emocionalmente o final, eu parei de sofrer no processo. Uhum. Aí eu desfrutei o caminho. Então, o que eu ensino, eu fui também tratado e trabalhado. Isso foi o que mais me marcou. Que legal, legal. Tanto é que a gente está aqui porque a gente sonhou com uma picanha lá numa das trilhas que a gente fez. Já pensou uma picanha? Falei, gente, nós vamos comer uma picanha lá em Presidente Prudente. É isso. Né? E aí coincidiu com uma data de uma vigília de homens aqui, né? E a gente está aqui. E aproveitamos essa manhã aqui para a gente bater esse papo aqui. É muito bom estar com você aqui. O Marçal tem outros legendários aqui em Prudente, mas não puderam estar com a gente aqui. E eu penso que tudo isso que a gente viveu nesse tempo, tem uma frase que eu costumo falar nas palestras e conversas que eu tenho em outros lugares também, que é: tudo pode acontecer, inclusive nada. Uhum. Né? A gente teve, né, caso na montanha que a pessoa, né, saiu do jeito que entrou, não sabe nem que subiu a montanha, né? Então, assim, tudo pode acontecer na nossa vida, inclusive nada, né? Isso agora acho que são ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos. O que eu vou fazer com isso? Uhum. Né? Eu posso fazer uma transformação na minha vida, eu posso manter igual, eu posso até piorar. Uhum. Né? Ah, não, isso aqui não serviu para nada para mim, não, isso aqui, né? Então, acho que cada um precisa realmente desfrutar o caminho e entender qual que é esse caminho. Né? Teve alguns momentos lá também, acho que a primeira pergunta realmente é essa, né? O que eu estou fazendo aqui, nesse lugar? Mas eu comecei a desfrutar o caminho no segundo dia. Uhum. Né? Quando a gente entrou numa trilha assim, muito bonita, no meio da mata, com a paisagem que Deus colocou pra gente, ali sim eu comecei a entender o que é desfrutar o caminho. Perfeito. É interessante o que você está falando, porque assim, eu entendo que você deve ser demandado para que as pessoas busquem em você algum tipo de ajuda. Porque você é empresário, você é um homem de Deus, você tem uma família constituída, então é comum que a gente receba pessoas pedindo ajuda. E a montanha,
é como se eu tivesse pedido uma ajuda a Deus para que eu fosse diferente. Mas sabe qual foi a devolução de Deus? É o que você fará com o que eu vou te dar. Sim. Essa foi uma resposta Sim. que eu falei assim, deixa eu terminar o processo, para eu entender o que eu vou entregar. Porque às vezes, Carlos, a gente vai ajudar alguém, e eu sempre digo isso assim, quando alguém me pede uma ajuda, a primeira coisa que eu quero saber é o que você fará com a ajuda que eu vou lhe dar. Porque se você não fizer nada com a ajuda que eu vou lhe dar, é como se eu estivesse dando a você pérola e você um porco. Sim. Pérola aos porcos. Sim. Né? E quando você dá pérola aos porcos, significa que você está dando o que é precioso para alguém que vai jogar fora. Então, quando alguém me pede uma ajuda, eu digo assim, o que você fará com a ajuda que eu vou te dar? Porque aí eu sei o quanto eu vou investir. E quando eu sinto que eu vou ter essa ajuda de Deus, já me veio logo a sequência assim, ó, o que você fará com a ajuda que eu vou te dar ao terminar essa montanha? É a mesma pergunta que você faz para os teus mentorados, né? É o que pra Deus mim. fez para você, né? Exatamente. Fez para mim também. E aí, ok, tá entendido? Agora, como o Carlos disse, vivemos uma experiência incomparável a tantas outras que já vivemos. Mas agora nós temos nós estamos subindo a montanha de novo. Exatamente. E agora a montanha é encarar as nossas falhas e corrigir na família. A montanha é chegar na empresa como nós não chegávamos antes. A montanha é tratar de problemas como nós não tratávamos antes. E agora tem várias montanhas, não é só uma que a gente subiu, agora nós temos várias. Só que o que nós entendemos é que há um legendário poderoso no meio da montanha. E não é você. Exatamente. E não é quem está do seu lado. E muitos vão entender isso. E eu quero encerrar da minha parte, e eu quero que você encerre da sua também na sequência, mas eu estava falando para o Márcio aqui, que está coordenando essa nossa gravação aqui, que uma pergunta que eu fazia para mim ao longo da minha vida, e eu comecei a fazer mais vezes agora ao longo dos meus dias. Eu sempre fico pensando assim, se eu não estiver mais aqui, eu estiver num velório como participante inerte do velório. Morri. Ativo. Aí eu fico perguntando assim, o que meu filho diria a meu respeito nesse momento, o que minha esposa diria? E aí, às vezes, algumas pessoas desesperam, falam, não se desespere. Mas como não? Ele estaria dizendo que eu fui um pai ruim, que eu fui um empresário falido e tal. Não é sobre isso. É sobre você estar vivo e poder corrigir. Porque, Carlos, assim, às vezes você pergunta pra pessoa assim, você morreria por quem? A pessoa fala, eu morreria pelo meu filho, morreria pela minha esposa, eu morreria pelos meus pais, você morreria por tanta coisa, só que você não vive por elas. Então morrer é isso aqui, ó. Né? Sim. Você gosta de atirar e você usa isso como esporte, como uma forma de desestressar, mas você sabe que um tiro tira a vida de uma pessoa assim. Sim. Então, para morrer é fácil, o difícil é viver. Sim. E o que eu sempre pergunto, eu estou vivendo para a Nil, que é minha esposa, estou vivendo para a Ana Carolina, que é minha enteada, eu estou vivendo pelo Júnior, estou vivendo pelos meus pais, pelos meus irmãos, porque se eu não estiver vivendo por eles, é porque eu nunca morri também. Então, para mim, agora, eu pergunto, o que dirão de mim quando eu não puder mais responder por mim mesmo? E aí, eu lembro de várias partes da montanha que eu preciso continuar melhorando. Você está vivendo por quem hoje, Carlos? Para você encerrar. Sim. Essa é uma grande pergunta, né? É o que você falou, morrer, por mais difícil que seja, parece fácil, né? Para quem fica é difícil. Sim, né? para quem fica é difícil. Pra gente morreu, né? E realmente eu já me fiz essa pergunta, né? Fiz uma pergunta essa daí no último curso que eu fiz com homens também. Eu perguntei para eles: você morreria pela tua esposa? Sim. E pelo teu filho? Sim. Então por que você não vive por eles? Por que eu não vivo? A pergunta, eu costumo assim sempre fazer algo. Quando eu pergunto para alguém, Deus me desafia primeiro a isso, né? Por que eu vou conversar com a Helen com o celular na mão? Helen é minha esposa, também, como você reforçou. Né? Então, assim, é uma luta para mim. Né? Então, assim, e eu sei que ela não gosta disso. Né? Então, a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Eu sei que é isso. Então, eu preciso dar tempo de qualidade. Não é eu estar de corpo presente ali, apenas. Né? Então, essa questão de estar vivendo por ela, né, ou por outras pessoas, ou por qualquer situação, pela sua própria empresa, né? Eu morro por isso daqui. Talvez eu não morra pela empresa, né? Mas por pessoas que eu ame, talvez eu daria a minha vida, né? Agora, e viver que é muito mais fácil. Na teoria, muito mais fácil, né? Então, realmente, esse é um grande desafio, é um desafio para mim também.
Eu penso que Deus tem trabalhado isso ainda na minha vida, né, de aprender a viver por quem a gente ama, né? Não apenas porque você pensar em morrer é difícil. Alguém entrar aqui agora e falar, pôr uma arma na sua cabeça, você, vou te matar, vou matar tua esposa, ou, né, ou você. Não, é a mim. Mas raramente isso vai acontecer aqui, né? Talvez uma determinada situação, mas raramente isso iria acontecer. Agora, viver é todos os Uhum. dias. Todo dia. Você acordou, né? Na hora do almoço, eu tô no celular, eu não tô vivendo por ela, né? Então são situações que a gente precisa realmente pôr em prática isso daí realmente. Eu acho que é algo bem salutar que você trouxe pra gente repensar aí, né? Que você viva pela Helen, que você viva pela Stephanie, que você viva pelo Nicholas, Nicolas, que você viva para as pessoas que te acessam e sabem que tem algo de Deus aí dentro. amém. E que eu possa viver isso também, como se fosse o último dia da minha vida, todos os dias para viver por essas pessoas. Sim. Porque eu sei que nos tempos mais difíceis e sombrios da minha vida, e eu estou saindo já desses tempos, graças ao meu bom Deus, houve pessoas que viveram para mim. A Nil viveu para mim nesse tempo, minha esposa. O Júnior viveu para mim. O Júnior olhou para mim e falou: pai, essa tempestade vai passar e você vai sair muito mais forte. Ana Carolina, minha enteada, visitava ela e o Tiago, meu genro, todos os dias. Nos 15 dias mais sombrios da minha vida, eles estavam em casa. Eles viveram a minha dor. Então agora eu, não porque eu devo a eles, mas porque eu devo ao meu Deus viver para eles. Que a gente aprenda a viver e não só pensar em morrer por alguém. Sim. Muito obrigado. Beleza, Marçal, obrigado. Obrigado pelo convite aí, né? Foi um prazer recebê-lo aqui. Esse estúdio está sempre de portas abertas para você, para os legendários, outros legendários aqui que queiram utilizar também. Eu acho que é o efeito manada que a gente falou, né? A gente entende isso de estar junto, de estar caminhando junto, né? Obrigado por você ter vindo de Maringá aqui para Prudente passar esse final de semana com a gente aqui. Foi uma honra receber você aqui, receber outros legendários também. E isso daqui é para incentivar você a buscar entender o que é ser um legendário. O legendário deixa as coisas melhores do que encontrou por onde ele passa. Então, isso não é só no lugar físico onde a gente estiver, mas na vida das pessoas também. A gente deixar algo melhor na pessoa do que quando a gente encontrou com essa pessoa. Eu acho que isso é um grande desafio para a gente e a gente se desafia também, né? Então, para você dar algo para alguém, você precisa ter. Eu não posso te dar nada que eu não tenha, né? Então, assim, nessa nossa busca realmente, não somente de conhecimento, né, mas de sabedoria, né, que a palavra de Deus nos dá, que Deus nos dá, a gente só vai conseguir deixar algo melhor, o legado que tanto a gente tem buscado deixar nos nossos filhos, né, por onde a gente tem passado, a gente só vai conseguir isso através de Deus, né? Ontem na nossa conversa eu pensei assim, há um versículo na Bíblia que fala que para onde iremos nós? Para onde que eu vou? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Outros grandes homens que passaram pela terra, nenhum prometeu o que Jesus nos promete, o que a palavra de Deus nos promete, né? Então, se você crê na palavra de Deus, se eu creio na palavra de Deus, e essa é a nossa regra de vida, realmente a gente precisa se abastecer dela para a gente deixar realmente esse mundo melhor, tanto para os nossos filhos quanto para nós mesmos. Muito bom. Mais uma vez, meu agradecimento a todos que estiveram aqui conosco, né? Aqui no estúdio, eu estou dentro da Wizard, é um ambiente que se estuda, que se aprende, e o Carlos expandiu isso com esse estúdio de podcast. E quando ele mandou as imagens, eu já fiquei pensando como é que a gente poderia ser útil nesse tempo. E eu tenho a expectativa de que, dentro das nossas limitações como seres humanos, eu e o Carlos, com a ajuda de Deus, tenha também contribuído para que você, homem, seja muito em breve um legendário. Siga a página do Legendários Maringá, lá vai aparecer os dias que tem os próximos momentos de trilha, de pista. E você, mulher, que nos acompanha, eu não sei se meu marido vai. Comece a orar por isso, comece a falar. Eu vi uma entrevista de dois homens e aquilo falou comigo e comece a pensar, comece a sonhar com teu marido subindo a montanha também,
porque certamente você vai receber uma outra pessoa quando ele descer da montanha. Muito obrigado a todos. Até o próximo Cápsula Cast.